Olá pessoal, tudo jóia? A gente vai falar sobre dois assuntos muito importantes da matemática básica, tá? Que são as progressões e as funções quadráticas, as funções do segundo grau, beleza? Bom, vamos começar a falar sobre progressões de maneira bem simples. Aí na descrição do vídeo você tem a lista, né, de exercícios que foi produzida bem básica, bem fundamental para a gente poder explicar a matéria para vocês. Joia? Então peguem a lista aí, está em PDF e segue com a gente a aula, tá? Bom, o primeiro exercício, o primeiro exemplo, tá? É sobre progressão aritmética. O que é uma progressão aritmética? É quando de um termo para o próximo você soma o mesmo valor. Vamos lá, ó. O exemplo é: considere a progressão aritmética composta pelo 2, próximo termo 5, próximo termo 8, 3 pontinhos. Então vamos lá, pensa comigo. O que aconteceu de um termo para o próximo se eu estou falando que PA é só a gente ver tanto que soma? Então é assim, ó, desse termo para o próximo você percebe que soma 3. Desse termo para o próximo você percebe que soma 3. É isso, galera. Sempre vai somar 3. Isso é uma PA, progressão aritmética. Vamos lá, ó. Letra A. A letra A pergunta: qual é o quarto termo? Bom, qual é o quarto termo? Que a gente vai chamar de A4. Aí é só você pegar e somar 3, né? Então vamos lá, ó. 8 mais 3, tá aqui, ó. 8 mais 3. Significa que a resposta do quarto termo é que o quarto termo vale 11, beleza? Só que existe uma fórmula para você calcular o quarto termo. A fórmula poderia ser assim também, ó. O quarto termo de uma PA é sempre o primeiro mais 3 razões. Esse número que a gente soma, tá vendo? Esse mais 3 e mais 3 é o que nós chamamos de razão. Então olha que fórmula inteligente, ó. Se a gente fixar o primeiro termo, tá vendo? Você fixa o primeiro termo. E depois você soma 1, 2, 3 razões, você chega no quarto termo. Então daria para a gente ter feito dessa maneira, ó. O quarto termo é o primeiro, que vale 2, mais 3 razões, onde a razão vale 3. Então, o nosso quarto termo seria 2 mais 9. Então, o nosso quarto termo novamente seria 11. É isso, ó. Essa fórmula aqui é o que nós chamamos de termo geral. E o que se percebe no termo geral? Que o número de razões é sempre 1 a menos do que o número de termos. Ou você pode simplesmente perceber isso, ó. 4 menos 1 vai dar 3. Então 4 menos 1 você obtém quantas razões nós temos. Beleza? É assim que a gente faz a PA. Por exemplo, ó, olha o item B. No item B a pergunta é: qual é o 10º termo? Aí você tem duas opções. Você pode ficar somando 3, somando 3, somando 3, ou utilizar a fórmula. Olha qual seria a fórmula. Ó. O 10º termo seria o primeiro termo mais 9 razões. É isso mesmo, sempre o número de razões é 1 a menos do que o número de termos. Então o 10º termo vai ser o primeiro, que vale 2, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, quantas vezes? 9 vezes. Então substituindo ficou que o 10º termo é 2 mais 9 vezes 3, mais 9 vezes a razão. Então o nosso 10º termo é 2 mais 27. 2 mais 27, o que dá 29. Então o nosso 10º termo deu 29. Vamos seguir. Ó, na letra C, a pergunta é: qual é o 21º termo? Vamos lá então, ó. Qual é o 21º termo? Então a regrinha, acho que vocês já perceberam, né? É assim, ó. Quando aqui são 21 termos, você vai pegar o primeiro e vai somar 20 razões. Então eu tenho aqui, ó, o primeiro mais 20
razões. Observem que o número de razões é 21 menos 1. Olha lá, 20 razões. Então ficou assim, ó, o 21º termo é o primeiro mais 20 vezes 3. Então, o 21º termo é 2 mais 60. Então, o 21º termo é 62. Fácil? Próximo item, o 100º termo. Aqui, ó, item D. Quem é o 100º termo? Acho que agora já era, acho que agora deu para pegar a manha. Vamos lá, ó. Se eu quero saber o 100º termo, é só eu fazer o primeiro mais 99 razões. Sempre o número de razões é um a menos do que o número de termos. Então, o 100º termo é 2 mais 99 vezes 3. Então, o 100º termo é 2 mais 297. Então, o 100º termo é 299. Acho que deu para pegar a manha, né? O Jefão, tem como a gente criar uma fórmula? Tem. Se você quiser saber, a fórmula seria essa, ó. O AN é A1 mais N menos 1 razões. Essa é a fórmula que nós chamamos de termo geral. O termo N é o primeiro mais N menos 1 razões. Beleza, gente? Ó, vamos seguir. Ó, no próximo item, o item E. O item E. A pergunta é qual que é a soma dos 10 primeiros termos? Qual que é a soma dos 10 primeiros termos? Vocês poderiam simplesmente montar os 10 termos e efetuar a soma. Só que existe um truquezinho para fazer isso, existe uma fórmula, tá? Então a fórmula é essa aqui, ó. É o primeiro mais o décimo vezes 10 sobre 2. De onde que surge essa fórmula? Se você pegar do primeiro até o décimo, então vamos lá, ó, seria 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, seria 23, 26, 29. Aí o que os matemáticos perceberam? Que se você somar esse mais esse, vai dar 31, o primeiro mais o último. Esse mais esse vai dar 31. Esse mais esse, 31. Esse mais esse, 31. E esse mais esse, 31. Então os caras perceberam que todas as duplas são iguais a 31. Então olha só a jogada. E se a gente pegar uma dupla, por exemplo, o primeiro mais o último, que dá 31, e a gente multiplicasse pelo número de duplas. Observem que o número de duplas é o número de termos sobre 2, né? Se você tem 10 termos, divide por 2, você tem 5 duplas. Então olha qual que é a jogada. Pegue uma dupla, que é o 31, e multiplique pelo número de duplas, que 10 sobre 2 dá um número de duplas. Essa é a ideia, essa é a soma da PA. Então fica assim, ó. A soma dos 10 primeiros termos é o primeiro, que vale 2. Ó, o décimo a gente fez agora há pouco, vale 29 vezes 10 sobre 2. E já era. Aí você faz a continha, ó. A soma dos 10 primeiros termos é 31 vezes 5. Essa conta dá 155. É isso aí, ó. Próximo. Ó, no item F, a pergunta é qual que é a soma dos 21 primeiros termos? Vamos usar a fórmula, né? Porque agora fazer os 21 seria muito grande. Então seria assim, ó. Você vai pegar o primeiro mais o 21º multiplicado por 21 sobre 2. Ou seja, o que significa o primeiro e o 21º? Uma dupla. E 21 sobre 2 representa o número de duplas. Então, a soma dos 21 primeiros termos é 2, que é o primeiro termo. Ó, gente, o 21º é 62 vezes 21 sobre 2.
21 sobre 2 não é uma continha exata, então vamos deixar assim. Aí ficou que a soma dos 21 termos dá 64 vezes 21 sobre 2. Aí dá para a gente simplificar aqui, ó. 64 sobre 2 dá 32. Bom, vamos lá. 30 vezes... Não, vamos fazer 20 vezes 32 dá 640. Mais 1 vezes 32 dá 672. Beleza? Tomara que eu acertei a conta de cabeça. Espera aí que eu vou conferir na calculadora. Deu certo, acertei. Agora, vamos lá, ó. Item G. No item G, ele quer saber a soma dos 100 primeiros termos. Então, vamos usar a fórmula de novo, ó. Vai ser o primeiro mais o centésimo vezes 100 sobre 2. Com a repetição você vai pegando a manha. Então, vai. A soma dos 100 primeiros termos é o primeiro, que é 2, mais... O centésimo, que a gente calculou agora há pouco, é 299 vezes 100 sobre 2, que dá 50. Então, a soma dos 100 primeiros termos dá 301 vezes 50. 301 vezes 50 dá 15.050. Esse não tenho dúvida, porque eu acabei de fazer na calculadora. Valeu! Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o PG. PG é a progressão geométrica. De um termo para o próximo, você multiplica por um mesmo número. Confere. Desse para esse, você multiplicou por 2. Desse para esse, você multiplicou por 2. O 2 é o que nós chamamos de razão. Só que agora a gente não vai chamar de R, a gente vai chamar de Q. Beleza? Então, ó, de um termo para o próximo, você multiplica, 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 multiplica. Só que quanto mais você multiplica, mais vira potência, né? Porque 2 vezes 2 dá 2 ao quadrado, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, vai ficando 2 elevado a um certo expoente. Por exemplo, como que vocês calculariam o quarto termo? Pô, Jefão, o quarto termo é fácil. 12 vezes 2 dá 24, né? Porque é o próximo termo. Tem uma fórmula, a fórmula seria essa, ó. É o primeiro vezes a razão ao cubo. Por que vezes a razão ao cubo? Porque se você pegar o primeiro, tá vendo? O primeiro aqui é 3. Aí você multiplica pela razão, multiplica pela razão, multiplica pela razão. Quando você pula 3 razões, você chega no quarto termo. Por exemplo, como que seria o 10º termo? Seria o primeiro vezes a razão elevado a 9. É igualzinho o PA, só que agora acontece multiplicação e não soma. Então, ó, quando eu tenho 10 termos, eu tenho 9 razões. Por exemplo, o 21º termo seria o primeiro vezes a razão elevado a 20. O 100º termo, gente, seria o primeiro vezes a razão elevado a 99. O número de razões continua sendo 1 a menos do que o número de termos. Só que como é tudo multiplicação, vira potência. Aí a gente só substitui, né? Olha lá, o A4 é o A1 vezes a razão que é 2 ao cubo. Essa conta aqui dá para a gente fazer, vai dar 3 vezes 8. Então, o A4 deu 24. A gente já sabia que daria 24, porque 12 vezes 2 dá 24. Por exemplo, como que a gente faria o A10? Olha lá, o A10 é o primeiro, que é 3, vezes 2 elevado a 9. Então, o A10 é 3 vezes 512. Então... vamos testar se a minha conta está boa. 3 vezes 500 dá 1.500. 3 vezes 12 dá 36. 1.536. Esse aqui até eu fiz, porque 2 a nona até dá para fazer. Vocês vão perceber que esses dois a gente vai deixar indicado só. Olha por quê. Porque aqui, ó, o 21º seria 3 vezes 2 elevado a 20. 3 vezes 2 elevado a 20. E aí, gente, 2 elevado a 20 é um número muito grande, né? Seria tipo 1024 ao quadrado. Então, deixa quieto. Deixa indicado só. A mesma coisa aqui, ó. Por exemplo, o 100º termo seria
3, que é o primeiro, vezes 2 elevado a 99. Meu Deus, 2 elevado a 99 é muito grande. Então é isso, galera. A progressão geométrica, ela tem a ver com potenciação. Legal? Vamos fazer mais. Bom, gente, em relação a PA, vamos revisar aqui a fórmula. Ó. A fórmula do enésimo termo é o primeiro mais n menos 1 razões. Já a soma da PA é fácil, né? É o primeiro mais o último vezes o número de termos sobre 2. Pelo que nós percebemos agora há pouco, então, qual que é a fórmula da PG? É o primeiro vezes a razão elevado a n menos 1. Que agora o n menos 1 termos fica no expoente. E a fórmula nova, né, que é a soma da PG, é A1, 1 menos quem, 1 menos que. A soma da PG tem essa fórmula, ó. A1, 1 menos quem, 1 menos que. O A1 é o primeiro termo, o que é a razão. Então vem comigo, ó. A soma dos 10 primeiros é A1, 1 menos quem, 1 menos que. Aí a gente só substitui, né? Observe. O primeiro termo vale 3 e a razão vale 2. Então já era. A resposta é que a soma dos 10 primeiros termos fica 3 vezes 1 menos 2 elevado a 10 sobre 1 menos 2. No lugar do que você põe o 2, no lugar do A1 você põe o 3. É caixa, já era. Nós temos então, galera, essa continha aqui, ó, esse 1 menos 2 dando negativo. Então qual que é a dica? Inverte de posição, troca ele de lado, é sério, ó. Então ficou assim, ó, a soma dos 10 termos é 3 vezes 2 elevado a 10 menos 1 sobre 2 menos 1. Eu posso trocar, Jefão? Pode, só que você faz isso, ó, troca embaixo e troca em cima também. Então, a resposta final é 3 vezes 1024 menos 1. Porque embaixo 2 menos 1 dá 1, some. E aí a gente só melhora essa conta aqui, ó. 1024 menos 1 dá 1023. Vezes 3 dá 3069. Beleza, gente? Vamos fazer mais uma aplicação. Ó, no item F, a pergunta é a soma dos 21 termos. Então vamos escrever a fórmula. Ó. A1, 1 menos quem, 1 menos que. Tá vendo? Você só substitui. E aí ficou assim, ó, melhorando essa continha, nós temos 3, né, no lugar do A1, aqui 1 menos 2 elevado a 21 sobre 1 menos 2. Só que vocês já perceberam que esse 1 menos 2 é negativo, então você inverte embaixo e inverte em cima. Então a resposta é que a soma dos 21 termos é 3 vezes 2 elevado a 21 menos 1. É isso, ó. Porque embaixo, gente, 1 menos 2 vai dar menos 1, só que se eu inverter dá 1, né? Então aqui fica 2 elevado a 21 menos 1. Esse aqui a gente não precisa fazer porque ficaria grande, né? Vamos treinar mais. A soma dos 100 primeiros termos. Vamos lá, fórmula de novo. A1, 1 menos quem, 1 menos que. Então a soma dos 100 primeiros termos é 3 vezes 1 menos 2 elevado a 100 sobre 1 menos 2. Mais uma vez, se eu inverter a ordem do 1 menos 2 embaixo, é só inverter em cima. Então a resposta final é 3 elevado a 2, 3 vezes 2 elevado a 100 menos 1. Porque embaixo, né, se eu inverter 2 menos 1 dá 1. Fechou, gente? Bom, gente, agora eu queria mostrar para vocês uma outra regrinha de PA, tá? A gente chama de termo médio. Quando você tem 3 termos, o termo do meio é a média do primeiro e do terceiro. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho 4x e 14. A pergunta é calcule o x.
Aí você poderia fazer o seguinte, ó, que o x é a média aritmética desses dois. Então, o x é 4 mais 14 sobre 2. É só você pegar o termo do meio e falar que ele é a média dos extremos. Então, o x é 18 sobre 2. Portanto, nesse exemplo, o x é 9. E confere comigo, né? 4 mais 5 dá 9, mais 5 dá 14. Bateu. Olha aqui no de baixo, ó. O termo do meio é a média dos extremos. Então, x é 2 mais 10 sobre 2. O que dá 12 sobre 2. Então, a gente pode afirmar que o termo do meio aqui foi 6. Ó, de 2 para 6 soma 4, de 6 para 10 soma 4, bateu. Caso mais chatinho é quando tem vários x, né? Várias letras x. Mas a regra é a mesma, ó. Esse termo do meio é a média desses dois. Então ficou 3 mais x é o primeiro mais o terceiro sobre 2. Pega o primeiro, soma com o terceiro e divide por 2. Passa o 2 para cá multiplicando. Então ficou 6 mais 2x é igual a 8 mais x. E já era, né? Passa o x para cá subtraindo, vai dar x. Passa o 6 para lá subtraindo, vai dar 2. Então a gente achou o x nos 3 exemplos. Beleza? Gente, já esse truque de PG em 3 termos de PG muda um pouco. Então na PA, o termo do meio é a média aritmética dos extremos. Na PG, o termo do meio ao quadrado é a multiplicação dos extremos, chama-se média geométrica. Ó, o termo do meio ao quadrado é a multiplicação dos extremos. Então ficou x ao quadrado é 4 vezes 16. O do meio ao quadrado é a multiplicação dos extremos. Então aqui fica x ao quadrado é igual a 64. Então aqui a gente pode afirmar que o x ele pode ser mais ou menos 8. Quando o x for menos 8, a gente chama de PG alternante, porque um termo é mais, o outro é menos, o outro é mais. É uma característica de um tipo de PG, tá? Nesse caso aqui, vamos lá, mesma coisa, ó. Esse termo é ao quadrado, é a multiplicação desses dois. Então, x ao quadrado é 2 vezes 12. X ao quadrado é 2 vezes 12. Então, vai lá, x ao quadrado é igual a 24. Não tem problema, tira a raiz do 24 e a gente fala aqui, a resposta é que o x é mais ou menos a raiz de 24, né, gente? Que dá 2 raiz de 6. Beleza? Duas possibilidades também. Esse caso aqui é a mesma coisa, ó. Esse termo aqui do meio ao quadrado é a multiplicação desses dois. Então vai, 2 mais x ao quadrado é a multiplicação do primeiro com o terceiro. Segue normal. Aqui o quadrado do primeiro, né, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui a distributiva vai dar 12x, aqui vai dar x quadrado. Aqui vai dar menos 36 e aqui vai dar menos 3x. Parece que ia dar uma equação de segundo grau, mas não vai. Olha aqui, ó. Esse x quadrado, tchá com esse. Então sobrou 4 mais 4x é a mesma coisa que 9x menos 36. Bom, vou passar o 36 para cá somando e o 4x para lá subtraindo. Se eu passar o 5 dividindo, nesse caso, x é igual a 8. Beleza? Então, na PA, você faz a média aritmética. E na PG, você faz a média geométrica. Beleza? Bom, a partir dessa parte da aula, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre função de segundo grau. O que eles podem pedir sobre essa matéria? O que você tem que saber de maneira básica sobre essa matéria. Então, eu coloquei aqui uma função, f de x igual a x² menos 6x mais 8. Ela é do segundo grau porque o x está ao quadrado.
Quais são as coisas que a gente tem que achar sempre? As raízes, o x do vértice, o y do vértice, onde corta o y e como que desenha o gráfico. Então, a gente vai aprender tudo nesse exercício. Vamos lá, ó. Raiz, galera, é quando a gente pega a função x² menos 6x mais 8 e iguala a zero. Raiz é quando você iguala a zero, quando você quer saber quais números que zeram a função. Aí, para achar a raiz, nesse caso, tem duas opções. Ou é Bhaskara, ou é soma e produto. Vamos para soma e produto. Vamos lá, ó. O produto, pensa comigo, o produto tem que dar 8. Então, pode ser 8 vezes 1, pode ser 4 vezes 2. O produto tem que dar 8. Só que, gente, a soma tem que dar 6, lembra? Que a fórmula é menos b sobre a, então a soma tem que dar 6. Para que a soma dê 6, só pode ser o 4 e o 2, já que 8 mais 1 daria 9. Então, a gente achou as raízes. Ó, uma raiz é 2 e a outra raiz é 4. Essas são as raízes, tá? Uma raiz vale 2 e a outra raiz vale 4. Agora, como que faz para achar o x do vértice? Gente, tem fórmula, menos b sobre 2a. Porém, quando vocês têm as raízes, é só você fazer isso aqui, ó. Pega uma raiz, soma com a outra e divide por 2. O x do meio, o x do vértice, é a média das raízes. Então, tá aqui, ó. O x do vértice é 6 sobre 2, que dá 3. Esse é o x do vértice. O y do vértice é a mesma coisa, tem fórmula, menos delta sobre 4a. Mas olha que maneira mais legal. Pega o x do vértice, que vale 3, e substitui no lugar do x na função. Então vai ficar assim, ó, 3 ao quadrado menos 6 vezes 3 mais 8. Então, o y do vértice é 9 mais 8, 17, menos 18 dá menos 1. Então, o y do vértice é menos 1. E a última pergunta que a gente tem que saber é onde corta o y. E tem um truque. Para cortar o y, o x tem que ser 0. Então, se aqui for 0 e aqui for 0, vai sobrar sempre esse termo aqui, ó. Então, sempre esse termo independente é onde corta o y. Portanto, gente, o par ordenado que corta o y é o par ordenado 0 para x, 8 para y. Porque para cortar o y, o x tem que ser 0 e o y vai ser sempre o termo c, o termo independente. Agora, como que põe isso num gráfico? Vamos lembrar. Quando começa aqui pelo número positivo, né? Então a parábola é de boca para cima, gráfico de boca para cima. Corta o y no 8, corta as raízes no 2 e no 4. Então o gráfico ele seria assim, gente, ó. Ele seria esse gráfico aqui, ó. Olha lá. É um gráfico de parábola de boca para cima. Vamos marcar os pontinhos aqui, ó. Ele corta o y no 8, tá vendo? É 0 para x, 8 para y. Ele tem uma raiz aqui, ó, no 2. Ele tem uma raiz aqui, ó, no 4. E a gente tem o x do meio, né, que é o x do vértice, que vale quanto? 3. Olha lá. Vamos marcar aqui, ó, que o x do vértice vale 3, né? Observem que ele realmente é o meio. E o y do vértice vale menos 1. É assim que você desenha o gráfico da parábola. Tem que saber as raízes, fazer a média, substituir, achar onde corta o y. Beleza? Vamos lá, ó. Fazendo mais. Ó, o exercício 6, a função é x² menos 4x mais 4. As perguntas são as mesmas. É só para todo mundo ver que é a mesma maneira. Como que acha a raiz? Pega x² menos 4x mais 4 iguala a 0. Raiz é sempre para igualar a 0. Agora você vai achar as raízes por Bhaskara ou sobre produto. Bom, observem que aqui, ó, o produto tem que dar 4. Ou é 4 vezes 1 ou é 2 vezes 2. Observem que a soma 2 mais 2 dá 4, que tem que ser a soma. Então, a gente achou as raízes. Só que agora, olha só que esquisito. Uma raiz é igual a outra. Observem. Uma raiz vale 2, a outra também vale 2. Esse é um caso que as raízes são iguais. Tranquilo. Ó, o x do vértice é a média. Olha lá, 2 mais 2 sobre 2.
Uai, o x do vértice vai dar 2 também. Beleza, não tem problema. O y do vértice continua naquele modelo, substitui. Joga o 2 lá, ó, fica 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 mais 4. Então, o y do vértice dá 4 mais 4, 8, menos 8 deu 0. Então, agora o y do vértice deu 0. E onde corta o y continua a mesma regra, é sempre nesse último termo. Então, o x é 0 e o y é 4. Como que faz esse gráfico agora? Agora, ó, é boca para cima também, porque o coeficiente é 1. Só que as raízes são iguais a 2. Então é assim, galera. Ó, esse gráfico, ele bate aqui e volta. Ele é um gráfico que bate no eixo x e volta. Então aqui, vamos marcar aqui, ó. Esse ponto aqui é a raiz, que vale 2. O y do vértice vale 0. O x do vértice vale 2. E ela corta o y no 4. Beleza, gente? Não é difícil. Tem que seguir esse padrão aqui. E acho que assim vocês tiveram uma boa ideia de como que faz para destrinchar uma função de segundo grau. Beleza? Gente, espero ter ajudado. A equipe de matemática da Escola SEB espera ter ajudado vocês também em mais essa aula de matemática básica. Valeu, bons estudos aí!